Prezados alunos, mais uma vez estamos aí, nossa videoaula, nossa aula online. E hoje com um detalhe, né? Hoje é a última aula aí em que a gente coloca conteúdo, em que a gente avança na ementa. Já aqui na próxima semana, a aula da próxima semana, nós faremos a resposta, né? A resolução das questões aí que estão sendo lançadas semanalmente, né? Então hoje a gente encerra essa disciplina. Essa ementa que nós já estamos tratando aí há praticamente 2 meses, que são os títulos de crédito, a gente vai falar sobre as duplicatas. Então, hoje a gente encerra o tópico, né, esse livro dentro do Direito Empresarial 2, e são os títulos de crédito aí que a gente vem conversando já há algum tempo. Hoje, né, a gente traz aí a questão da duplicata, o boleto, né, aquilo que hoje em dia é absolutamente normal a gente receber para pagar, né, uma fatura. A gente recebe simplesmente um boleto. Esse boleto é a duplicata aí dentro da teoria, dentro do direito, né? Então hoje a gente vai falar sobre ele. Além disso, né, o que nós teremos hoje é aquela questão semanal, né? A questão semanal, essa semana ainda teremos, ou seja, né, ao longo aí da gravação, a gente vai fazer uma pausa para lançar essa questão para vocês, né? A questão semanal. Bom, enfim, né? Vamos acompanhar no slide, vamos acompanhar aí na tela, como a gente sempre fez, para vocês poderem aí visualizar melhor. Esse slide sempre está disponível lá no portal do aluno. Lembrando que semana que vem vai ser aí a revisão, né? A resolução das questões semanais. Foram 10 questões semanais, incluindo a de hoje. Então, nós teremos aí que cada questão semanal vai valer 3 pontos ou 0,3. Né? Então, o que acontece? 30% da nota do segundo bimestre vem da resolutiva dessas questões e os outros 70% vem da avaliação bimestral, né, que vai ser feita aí na primeira semana de julho, ou seja, daqui a 2 semanas. Então, fiquem atentos, não deixem de responder essas questões, que vai ajudar bastante aí nessa avaliação bimestral na composição da nota. Então, acompanhe aí na tela para a gente poder avançar sobre o tema. Bom, a duplicata que a gente vê hoje, a gente encerra aí esse tema títulos de crédito, é uma outra modalidade de título de crédito, é uma outra forma, é um outro documento. E aí a gente precisa lembrar, né, dentro de tudo aquilo que a gente já falou sobre título de crédito ele é literal, necessariamente precisa ser escrito, ele tem todas as formalidades prescritas em lei, então ele não tem uma forma livre. Então, tudo aquilo que a gente já falou para todos os títulos de crédito, a gente recupera aqui na questão da duplicata. E a duplicata, essa duplicata mercantil que a gente vai ver hoje, ela tem aí uma similaridade com a própria letra de câmbio. Ela de certa maneira é similar. Claro que a gente vai ver as diferenças, mas ela tem aí uma certa similaridade, que ela também tem a presença, a figura do aceite, e ela também tem a presença e a figura do endosso e do aval, assim como a gente já viu, né, lá na letra de câmbio, e a letra de câmbio, automaticamente esses elementos se aplicam à nota promissória e algumas situações para o cheque. Né? Então, a duplicata ela tem a sua peculiaridade, não é a mesma coisa que a letra de câmbio, não é a mesma coisa que uma nota promissória, nem cheque. Ela é, por si só, subsistente, né? Mas ela guarda várias similaridades com esses títulos de crédito. E a gente vai aprofundar na aula de hoje, principalmente as diferenças, né? As diferenças que existem entre todas elas, entre as demais que a gente já viu. Né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui para vocês é que duplicata não é a mesma coisa que fatura. Né? Na verdade, fatura é aquele faturamento que é realizado, é o documento para a pessoa pagar, e muitas vezes é representado por um título duplicata. Né? Mas as duas coisas não são sinônimos, né? Existe aí uma diferença conceitual entre os dois. Então, assim, a duplicata, que é o título, né? O título representativo de um crédito originário, de uma compra e venda ou uma prestação de serviço. Então, vejam que aqui a gente tem o primeiro grande ponto com relação à duplicata. É um título causal, depende da origem.
Nota promissória, letra de câmbio e cheque são títulos abstratos, são títulos aí que independem da verificação da origem. A duplicata necessariamente deve ser verificada e ela sempre decorre do quê? Ou de algo compra e venda ou de uma prestação de serviço, né? Então ela sempre vai ter uma origem, ou seja, sempre vai ter uma causa. Isso é extremamente importante para que você possa, por exemplo, se opor ao pagamento dessa duplicata. Enquanto que a gente viu lá nos outros títulos de crédito, a oposição ela é de certa forma limitada, aqui não, né? A duplicata ela permite aí você questionar a origem dela e todos os seus elementos, via de regra. Então, nós temos que a duplicata, né, ela vai se originar de uma relação mercantil, né, de uma compra mercantil ou industrial também, né? A gente fala mercantil porque é o nome que se usa, mas é qualquer relação aí profissional, né? Seja industrial, seja comercial, seja de prestação de serviço, todas elas se resolvem, né, por meio do pagamento da duplicata. Bom, a duplicata ela vai ter aí, né, um contrato, uma relação negocial anterior. Essa relação ela vai ser expressa e vai ser esboçada nesse documento chamado duplicata, né? Então, em primeiro lugar, há um contrato de compra e venda ou a prestação de serviço. Esse contrato, essa prestação de serviço vai fornecer os dados aí para a emissão da fatura. Então, a fatura é o boleto lá para você pagar e tudo mais, né? Então, lá se estabelece o preço e tudo mais. Com a duplicata, ela vai supor a existência de tudo isso, né? Desse faturamento prévio em razão de uma prestação de serviço ou compra e venda. E, a razão disso, é formalizado num documento que é a duplicata. A duplicata é um título, assim como qualquer outro. A gente vai ver que ela pode ser executada também, né? Então ela tem essa característica. Então, a de uma certa maneira, né, a expressão, o sentido da duplicata é de duplicidade, é corresponder a uma duplicação da fatura. Na verdade, a duplicata ela esboça tecnicamente, esse tecnicamente no mundo do direito, a fatura, né? Então, essa fatura que poderia ser um simples código de barras para você pagar, ela, na maior parte das vezes, ela é formatada dentro dos requisitos mínimos de uma duplicata, para que, se essa fatura não seja paga, ela é aí protestada e, na sequência, cobrada de execução. Nós temos aí que duplicata acaba sendo, né, de uma forma coloquial, aí uma duplicação da fatura. Representa essa fatura oriunda aí de um contrato de compra e venda ou prestação de serviço. Então essa duplicata, ela tem a grande distinção com relação ao demais títulos de crédito que a gente viu até agora, que ela é um título de natureza causal, né? Tem seu teor a causa de origem, enquanto que letra de câmbio, nota promissória e o cheque também, não importa aí a relação de origem para, né, a exigibilidade do valor. Né? Essa relação causal ela não é mencionado no documento. Já a duplicata, sim, ela sempre vai se relacionar, ela sempre vai dizer a que se refere aquela cobrança. Né? Então, nós temos aí como regra, dentro das duplicatas, e todos vocês devem em algum momento ter pago algum boleto na vida, vocês podem lembrar e vão verificar facilmente que lá no campo observações, ele sempre vai ter a indicação do que se refere àquela duplicata. E muitas vezes números, códigos são colocados, né, nos preenchimentos lá da duplicata, do boleto, que fazem um vínculo com o contrato anterior. Né? Então, nós temos a duplicata nesse sentido. Bom, temos uma lei específica para a duplicata, Lei 5.474, de 68, então algo antigo. E por ser uma lei e um título de crédito já bem antigo, ele tem a sua estrutura não pensada exatamente para o boleto online que a gente tem hoje tão comum. Então, as estruturas e o desenho e os nomes, né, que se utilizam
na lei, que está colocado na lei, não é pensado para esse sistema eletrônico que nós temos hoje. Essa lei das duplicatas, ela foi atualizada algumas vezes, e a última atualização é uma lei de 2018, que traz aí alguns ajustes necessários para a duplicata eletrônica, né, para o sistema eletrônico de envio e geração e controle desse instrumento, desse título de crédito. Né? Então, é um título antigo que não surge, né, com os boletos eletrônicos que a gente vê hoje, mas ele se aperfeiçoou e se tornou mais comum hoje em dia. Né? Hoje em dia, o boleto é o grande título de crédito, é aquele que mais se utiliza em qualquer relação. Né? Vamos pegar o exemplo: cada um de vocês que paga a mensalidade, todo mês vocês pagam uma duplicata, um boleto necessário aí para faturar, para resolver a mensalidade de vocês. Então, é um exemplo aí de duplicata que nós temos. Bom, a natureza jurídica. O que é essa duplicata? É um título de crédito com cláusula à ordem. Vejam que aqui nós temos outro detalhe importante. A ordem, né, dentro daquela classificação ao portador, a ordem e nominativo, a cláusula à ordem significa que deve se indicar o nome da pessoa, do sacado. Né? Então, nós temos quem é o devedor, quem é a pessoa aí que está devendo esse valor. Né? Então, é um documento, o saque do vendedor, pela importância faturada ao comprador, identificado como sacado. Né? Então, nós temos aí o nome da pessoa expressa nesse boleto, que é um requisito necessário. Né? Então, é um título de crédito, nascendo de uma transação mercantil. Sempre pressupõe contrato de compra e venda ou prestação de serviço. Mas, de certa maneira, óbvio que, né, nós ainda temos a literalidade do título, nós ainda temos a ideia da cartularidade, que o que prevalece é o conteúdo da duplicata. Né? Então, a duplicata, ela representa, né, um negócio jurídico, mas não se abstrai esse negócio jurídico anterior. Então, havendo incongruência, havendo problemas entre o texto do contrato e o texto da duplicata, óbvio que é um motivo para oposição, para questionar o pagamento daquele título. Né? Então, por isso que ele não é abstrato, é um título de crédito que depende da sua causa de origem. Bom, pressupostos e requisitos. Né? A duplicata envolve um negócio mercantil, aquilo que a gente já falou, não é só de comércio, né? O mercantil envolve atos de indústria, comércio e prestação de serviço, né? Então, sempre terá aí essa natureza. E o emitente, né? Aquele que emite o boleto, aquele que está dando o boleto para pagamento, a duplicata para pagamento, ele enquadra-se aí como comerciante ou prestador de serviço, né, ou industrial, que ele, inclusive, aí a gente inclui profissionais liberais, enfim, todos os demais aí que atuam, né, no intuito profissional. Bom, quais são os requisitos necessários para emissão da duplicata? Primeiro, isso tudo está lá no artigo 2º da lei, né, eu coloquei no slide, Lei 5474 de 68, primeiro tem que pôr a indicação de duplicata, né, a denominação duplicata, a data da sua emissão, o número de ordem. Né? Vejam que você precisa aí nominar, você precisa dar um número para aquele tipo, para você fazer aí o controle disso. Né? Então, o nome, a data que está sendo emitido o boleto e o número de ordem, um controle interno seu. Além disso, todos esses outros requisitos aqui, são 9 requisitos ao total. Então, o segundo requisito, o número da fatura, na própria duplicata deve-se indicar o número da fatura que deu origem, né? Então, faz o vínculo lá com o contrato, via de regra, né? Ou fatura, ou quando é parcelado, você tem que indicar, né, qual fatura se refere, se é a 1 de 5, a 2 de 5, enfim, essa vinculação. A data do vencimento, você precisa indicar se a data existe um prazo para pagar ou se ela vale até aquele momento.
você tem que indicar o nome e domicílio do vendedor e do comprador. Então, você tem que identificar aí quem é o sacador, você tem que identificar quem é o emitente, né, o credor desse título. Você tem que discriminar o valor a pagar, o valor aí em algarismos e por extenso. Você vai indicar a praça do pagamento, ou seja, o local aí que deve ser pago. Você indica também quem é e qual é a pessoa que vai pagar, né? Então vejam que sempre tem que indicar, o duplicata é um título à ordem, você precisa indicar quem é a pessoa que deve pagar, né, o devedor, não permite aí deixar em branco, senão esse título não é válido. Vai ter que colocar uma declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagar pelo comprador, né? Então você vai ter que deixar um espaço aí para o aceite, né? Então, o aceite é aquele que a pessoa concorda em pagar aquele título, né? E aí a assinatura daquele que emitiu, o que pode ser suprido com uma simples indicação mecânica, aí, um código de barras ou, né, uma assinatura eletrônica. Então, são os elementos necessários, e quem se envolve dentro de uma duplicata. Na verdade, intervém na duplicata o sacador e o sacado, né? Então, aquele que emite e aquele que paga. O primeiro é o beneficiário. Você vende alguma coisa, você presta um serviço, você quer receber por isso. Você vai receber o quê? Emitindo um boleto para aquele que é o sacado ir até, né, uma agência bancária, uma agência lotérica, enfim, e sacar aquele título de crédito, né? Então ele é aquele que vai pagar. Então, o sacador, o emitente, é o vendedor, o prestador de serviço, que é o prestador, né, que é o comerciante dessa história. E o sacado é o comprador, ou aquele que tomou o serviço, né? Então é a pessoa física, jurídica, uma instituição, enfim, é aquele que tomou o serviço e que vai pagar aquele boleto, né? Então são as duas figuras envolvidas aí dentro da duplicata. E aqui é um exemplo de duplicata, né? Uma duplicata mercantil, um exemplo. Óbvio que hoje em dia ele é tudo eletrônico, né? Mas aquela lógica que eu falei para vocês, a lei é de 68, então não necessariamente precisa ser emitido, né, com aquele código de barras, com aquele padrão que é o boleto bancário, né? A duplicata ela pode ser emitida por qualquer pessoa, desde que siga aí alguns elementos necessários, elementos básicos que estão aí. Então é o nome, a data de emissão, o valor, o controle, o nome do devedor, enfim, todos os elementos que a gente acabou de ler que estão lá no artigo 2º. Então isso aqui é um exemplo de duplicata mercantil aí, para quem nunca viu, né, um título de crédito dessa natureza. Bom, avançando, né, o que mais que nós temos na duplicata? Temos o aceite. O aceite é uma das etapas mais importantes aí que a gente tem. Basicamente é aquele em que o comprador ele concorda em pagar aquilo, né? Então vejam que o aceite é um ato formal que deve ser realizado pelo sacado, ou seja, aquele que comprou, ele concorda em pagar aquela duplicata, ele concorda em liquidar aquela duplicata em troca de tal mercadoria, né? Então veja que o aceite é um dos elementos aí, talvez, né, essenciais para duplicar. Uma vez dado o aceite, é feita a remessa, a apresentação aí pelo próprio emitente, os seus representantes, instituições financeiras, né? Então você apresenta aquela duplicata, ou seja, você paga, né, a remessa ou a apresentação, você paga em locais autorizados a se proceder com o pagamento, né? Então nós temos, por exemplo, quando é um boleto bancário, nós temos aí toda a interação dos bancos, basicamente você pode pagar em qualquer banco credenciado. Além disso, tem instituições autorizadas, né? Vamos pegar o exemplo aí de conta de luz, que você pode pagar em um número enorme aí de locais, mercados, padarias, lotéricas, enfim.
Então, são os locais aí aceites para, conveniados para realizar a apresentação ou pagamento daquela duplicata. Avançando aqui na questão do aceite ainda, é a assinatura ou a concordância do devedor, a concordância aí do sacado em proceder com o pagamento. Mas aí vem aquela situação, né? Mas e se ele não assinou? Aquilo é válido ou não é válido? Né? Então, essa questão da falta do aceite não invalida o título, não invalida aí o título de crédito, mas é um dos motivos para a pessoa protestar aquele documento. Vejam que o comprador, o sacador, ou aquele que é o credor que vai receber, ele pode protestar não só pela falta de pagamento, né? Um dos motivos aí que se permite o protesto, esse protesto em cartório de protesto, é pela falta de aceite. Então é aquele devedor, aquele sacado que não se manifestou, não concordou, não expressou o seu consentimento com aquele título. Então é possível o protesto, né? Então o protesto é possível aí. E o comprador, o sacado, ele pode questionar aquele título? Ele pode questionar? Sim. Nós temos no artigo 8º da lei da duplicata, ele pode, né, não dar o seu aceite quando houver uma avaria ou não recebimento da mercadoria. Então, vejam, é um ponto bem importante para vocês que pretendem abrir um negócio, por exemplo, se uma determinada entrega é realizada no endereço de vocês, né, no seu comércio, você verifica que a mercadoria que chegou, ela chegou avariada, né, ou danificada e tudo mais. Um ponto importante é você se recusar ao recebimento, ou seja, você não dá o aceite naquela duplicata. Sempre vem aquela duplicata junto, sempre vem aquele documento, que muitos falam documento de recebimento, na verdade é uma duplicata em que você está dando o aceite lá que você recebeu. Então, quando está avariado ou quando tem defeitos, né, não é aquilo que você pediu e tudo mais, então é importante você recusar, né, porque se você assina o documento, você está assinando um título de crédito, você está avalizando que recebeu, e o caminho para desconstituir é muito mais longo, porque aí você precisa necessariamente aí uma ação judicial e tudo mais. E a pessoa que entregou não vai ter um título de crédito na mão para te executar. Ela poderá te cobrar, poderá, mas via ação de cobrança e não uma ação de execução. Né? Então, e a divergência no prazo e nos preços ajustados. Né? Então, tudo isso daí é lista e a oposição do aceite, né? A pessoa que não concorda com o aceite. Bom, o aceite, se não é dado, pode ser objeto de protesto. Né? Então, o protesto é um ato extrajudicial, você vai lá até no cartório de títulos e protestos. No caso de Curitiba, são vários, então você vai até o distribuidor, cartório distribuidor, ele faz essa distribuição para um dos 4, se eu não me engano, que tem em Curitiba. Eles vão fazer esse protesto, ou seja, né, um oficial de protesto vai notificar aí o devedor ou o sacado a honrar com aquele aceite, né, ou pagar aquela dívida, geralmente em 48 horas. Né? Então, a duplicata ela é protestável não só pela falta de pagamento, mas também pela falta de aceite aí. Então, se a pessoa se recusa injustamente a dar o aceite, você pode sim realizar o protesto daquilo para tornar um título executivo. Bom, além do protesto, nós temos a questão do aval. O aval pode ser dado, né? Então, o aval, o pagamento da duplicata pode ser assegurado por aval. O aval é aquela garantia, né? Sendo o avalista equiparado àquele cujo nome indicar. Ou seja, a pessoa se torna devedora solidária daquele devedor. Né? Então, vejam que o avalista, né, ele é equiparado, ele é devedor solidário, cabendo a ele uma possível ação de regresso, caso tenha honrado com aquele título. Esse aval, ele a previsão em preto, né, que o avalista identifica o avalizado, ou o aval em branco, né, se ele não identifica o que ele está avalizando. Ele está avalizando o sacado originário, aquele primeiro, aquele que consta lá no
título. Isso por quê? Porque a duplicata ela pode ser endossada. A gente já vai ver aí na sequência que o devedor originário pode endossar isso para outro, para um terceiro. Então, o avalista precisa indicar quem ele está avalizando. Se não indicar, ele vai estar avalizando o primeiro, né, o sacador originário. Então, essa é a lógica aí da duplicata. O endosso, né, seguindo aqui, o endosso, como a gente já viu, é a transferência de um título, você colocar ele, fazer ele circular. O detalhe, como a duplicata é um título com cláusula à ordem, você não pode deixar de indicar o nome da pessoa, então você não pode só assinar e deixar ele ao portador, sempre vai ter que indicar aí a pessoa. Né? Então o endosso é comum na duplicata, sempre com essa lógica aí, né, de indicar quem é a pessoa. Mas qual que é o ponto importante aí da duplicata? Como ele é um título causal, sempre vai ser possível aí o direito de regresso. Vejam que nos outros títulos de crédito, né, a pessoa que endossa, ela não pode mais questionar a relação de origem. Ele acaba avalizando, acaba passando aquele título e a relação de origem não é mais questionável por o terceiro adquirente. Já esse título, né, a duplicata, ela permite aí, porque necessariamente é um título causal, é um título que tem sua origem necessária para a sua validade, condição de validade, então é possível aí esse questionamento. Bom, vencimento e pagamento, a duplicata admite aí dois tipos de vencimento, o à vista, né, quando é sacada para pagamento no ato, ou com uma data certa. Você indica expressamente aí essa data. O que não pode é a certo termo de vista, né? Você indicar um período em que aquele título pode ser pago, né? Como tem lá na letra de câmbio. Na letra de câmbio você pode dizer que aquele título é pago de tal dia até tal dia. Né? No caso da nota promissória, da duplicata, não. A duplicata precisa ter o dia certo. Se não tiver o dia certo, é à vista. Né? Não tem aquele período de tempo. Na devolução, né? Você a duplicata para a pessoa não aceita ou não devolve, considera-se aí o vencimento antecipado daquele título. Né? Então nós temos aí vencimento antecipado, se o devedor ele não expressa, não fala nada com relação aí ao aceite ou o pagamento. Bom, além disso, nós temos um slide repetido. Vamos para um outro termo, um outro conceito aqui, que é a tal da triplicata. Né? Triplicata é um outro instrumento que existe, mas basicamente triplicata é você reconstituir uma duplicata. Né? Você perdeu, você extraviou, você foi furtado, enfim, por algum motivo você perdeu aquele documento. O que você faz? Você tira uma segunda via. Essa segunda via é a reconstituição da duplicata, né? A triplicata. Tecnicamente a gente chama de triplicata, a reconstituição. E como ela é possível? Ela é possível porque o negócio de origem continua existindo, continua valendo. Né? Então a duplicata é um título que se permite emitir porque tem uma causa de origem, tem essa possibilidade. Então, diferente de um cheque que vale a cartularidade, você não consegue remitir um cheque. Né? Você vai emitir outro título, um título novo. Aqui não, a triplicata, você remite a mesma duplicata, óbvio que você indica, né, indica no título, no documento, que é uma segunda via. Bom, a cobrança dessa duplicata. Duplicata é um título de crédito. E se vocês olharem lá no 784 do CPC, os títulos de crédito são passíveis de cobrança por meio do processo de execução. Então, você executa uma duplicata, você cobra por meio de uma execução. Essa execução ela tem um rito próprio, um rito bem específico e um rito muito mais célere do que um processo de cobrança, por exemplo. Então, a pessoa
que vai pelo processo de execução, ela já tem um caminho, né, muito mais rápido pela frente do que é o caminho de uma ação de cobrança. Inclusive o prazo para resposta, o jeito de responder, tudo isso ele é bastante diferente de um rito ordinário, que o que vocês estão vendo ou já viram lá em processo civil, a matéria processual. Bom, prescrição. A prescrição é o direito aí de você poder cobrar, de você poder executar aquele título em razão de sua inércia, né? Então, qual que é o prazo prescricional de uma duplicata? Basicamente é 3 anos. 3 anos contra o sacado ou seus avalistas, ou de 1 ano contra os endossantes, né? Então, se você for cobrar contra um endossante, aí você tem 1 ano só. Agora, contra o sacado, que é o devedor original, é 3 anos aí o prazo, né? Então, prazo de cobrança, prazo contar de quando, né? Da data do vencimento do título. Então, tem uma data lá para pagar, não pagou, 3 anos aí você pode cobrar. Bom, isso é o prazo de executar, né? O prazo de execução. O detalhe é que se você perde o prazo de execução, não significa que você perde o direito de cobrar aquele valor. Você perde a força executiva do título. Você pode ir para uma cobrança ordinária, uma cobrança aí normal, do rito ordinário, só que aí você entra numa ação de conhecimento, uma ação aí ordinária. Qual é o fundamento dessa ação ordinária? Que é o enriquecimento sem causa lá do sacado ou devedor. Então, você não executar em 3 anos, ainda assim é possível você ir para uma ação de cobrança, né, dependendo da origem, se também não tiver prescrito a ação de cobrança. Então, prescrição 3 anos. E por último, o último slide de hoje é a questão da emissão de duplicata e o protesto, né, por meios eletrônicos. É aquela lógica, né, que hoje em dia, com, né, a informatização de tudo que a gente faz hoje em dia, nós temos aí que essas duplicatas, né, o vendedor saca a duplicata e envia o mesmo, né, o processo para o banco que realiza a operação de desconto, né, expedindo em seguida a guia de compensação bancária para o devedor, né? Então, essa duplicata, né, esse sistema eletrônico que surge já há muito tempo, que é o nosso dia a dia, né? Então, essa duplicata expedida por intermédio de um banco, ela recebe o nome de duplicata virtual, né? Então, como é que basicamente funciona? A empresa ela possui uma conta bancária, essa empresa possui uma conta bancária, ela tem acesso ao sistema do banco. Esse sistema do banco permite a geração dessa duplicata. E o próprio banco é quem envia essa duplicata para o devedor, né? Então, existe a intermediação do sistema do banco, porque o banco é quem vai fazer o recebimento, né? Vai colocar esse dinheiro na conta do sacador, né? Do credor do que prestou o serviço. Então, hoje nós temos aí essa questão virtualizada, né? Essa questão de o emitente, o sacador, vinculado com o banco para fazer a cobrança do devedor. Então surge um intermediário, né? Surge aquele que vai fazer aí o meio tempo, vai fazer aí em relação a um contrato, né? O sacador e o banco têm um contrato, o banco cobra por isso, obviamente, é um serviço que o banco faz, essa intermediação entre o sacador e o sacado. Bom, chegamos ao final do slide. Vocês devem estar se perguntando, pô, meu professor esqueceu aí de lançar a pergunta. Não, não esqueci. Eu deixei para falar agora no finalzinho mesmo, no finalzinho da aula, aqui depois de a gente ter visto todos os slides aí sobre a duplicata. Bom, vamos lançar a questão semanal. Lembrando que essa questão semanal, ela compõe a presença. A questão semanal não enviada são 3 faltas. Além da presença, vai compor aí 3 pontos ou 0,3, né, que multiplicados por 10 vai somar os 30% da nota do segundo bimestre, né? Então, relembrando aquilo que eu já falei, 70% da nota vem
da prova bimestral, 30% vem das questões semanais. Como nós vamos completar agora 10 questões, cada questão vai valer aí 0,3 ou 3 pontos, né, se for de 0 a 100. Então, não deixem de enviar. Essa questão sempre deve ser enviada de forma individual, a resposta para o meu e-mail. O e-mail sempre aparece aí na tela para vocês, e essa resposta ela sempre tem que ser enviada para o dia da aula da semana subsequente que a gente está divulgando esse vídeo. Então, a gente está divulgando esse vídeo aí relativo à aula do dia 17 de junho, de modo que, né, o dia da aula da semana subsequente é a outra próxima quarta-feira do dia 24 de junho. Então, dia 24 de junho é o último dia aí para vocês lançarem essa resposta que eu já vou falar. Lembrando que a aula da semana que vem vai ser a resolutiva de todas as questões. Então, todas as questões aí a gente vai responder nessa aula da semana que vem, que de certa forma é uma revisão para a prova, que deve ser já na semana subsequente, primeira semana de julho, de acordo com o calendário da instituição. Então, fiquem atentos aí com essas datas, não se percam, né? A gente já está aí na penúltima semana do bimestre e do semestre, e espero dessa forma online de ter aula. Bom, qual é a pergunta da semana? Veja, a gente falou aí que a duplicata, enfim, ela sempre vai ter uma relação causal, um contrato de origem. Pois bem, qual é a consequência caso um empresário, né, isso na prática a gente vê, um empresário de má fé, objetivando inclusive manipular números contábeis para fins de receber recursos bancários. Esse empresário, essa empresa, esse comércio emite uma duplicata sem ter uma relação, uma causa, um contrato de origem. Ela simplesmente emite essa duplicata, joga lá para o banco para simular que ela tem um crédito a receber, visando um empréstimo bancário, qualquer coisa assim. Então, qual é a consequência da pessoa que emite essa duplicata sem origem, sem causa de emissão? Então, essa é a pergunta que eu faço aí para vocês para responderem até o dia 24 de junho. Bom, e aí, né, respondida essa questão, ou repassada essa questão, a gente encerra a aula de hoje. Né? Então, um grande abraço, fiquem firmes, fiquem saudáveis. Temos aí só mais 2 semanas de aula, né? Vamos levar até o fim aí mais um esforço de vocês para finalizar essa etapa. Um grande abraço e até a próxima.